Olá, você que nos acompanha. Este é o programa especial do Ano Jubilar Peregrinos de Esperança. Todo último domingo do mês, a gente traz o resumo dos grandes eventos em Roma e as iniciativas em nossas dioceses do Brasil. A gente fez uma pausa neste assunto aí nesses últimos 2 meses devido à morte do Papa Francisco e eleição do Papa Leão XIV. Mas depois destes eventos, a gente volta com a temática do Ano Santo que estamos vivendo. É tempo de graça na igreja, é tempo de mergulharmos na experiência que a igreja nos propõe de conversão, de voltar para Deus. E para nos ajudar nestas reflexões, aqui comigo está o padre Edson de Oliveira, da comunidade Canção Nova. Muito bem-vindo, padre. Muito obrigado, Catarina. Deus abençoe você, todos aqueles que acompanham este resumo deste tempo de graça que estamos vivendo, que é o ano jubilar, peregrinos de esperança. Caminhamos com muita alegria para colher tudo aquilo que o Senhor tem para nós neste tempo, nos colocamos diante da vontade de Deus, cumprimos aqueles requisitos também necessários. O padre Edson morou 3 anos em Roma, em nossa missão da Canção Nova, estudou na Universidade Gregoriana, em mestrado, fez mestrado em Teologia Espiritual. Padre, 3 anos mergulhando aí certamente nos escritos da igreja, dos papas. Como foi essa experiência para o senhor? Isso, olha, mergulhar nos escritos dos papas foi algo que eu sempre cultivei, até ao longo da minha formação ali seminarística, Então peguei um tempo ali dos escritos do Papa João Paulo II, Papa Bento XVI, e foi uma oportunidade de dar continuidade a tudo isso, vivendo ali em Roma nesse período de estudo também. E falando agora do ano jubilar, padre, nós estamos aí na metade deste ano santo, faltam só 6 meses, pouquinho mais que isso, para o Papa Leão encerrar este tempo. Quem ainda não fez sua peregrinação, alcançou indulgência plenária, não pode deixar para a última hora, Não deixa não, porque é uma graça que a igreja nos concede, nós não podemos ficar de fora, Então você sabe que pode visitar uma igreja jubilar, também cumprir aqueles requisitos, fazer a confissão sacramental, participar da Santa Missa, tá bom? Rezar pelas intenções do Santo Padre, o Papa. Então tem 6 meses ainda e é possível para que você faça isso aí na sua diocese, tá bom? Bom, gente, falando agora em formação sacerdotal, esta semana os jubileus em Roma foram voltados à temática do clero. A semana começou com o jubileu dos seminaristas, em seguida foi a vez dos bispos e encerrou com os sacerdotes. Vamos acompanhar este resumo que a nossa correspondente Danúbia Gleiser preparou. Na Basílica Vaticana ecoava a alegria dos seminaristas vindos de várias partes do mundo para o jubileu dedicado a eles. Papa Leão, como um pastor no meio do rebanho, recebeu carinho e retribuiu com uma saudação. Grazie, perché con la vostra energia... Obrigado, porque com essa energia vocês alimentam a chama da esperança na vida da igreja. Para o Papa, o seminário deve ser uma escola dos afetos, principalmente no contexto atual marcado pelo conflito e pelo narcisismo. Aos futuros sacerdotes orientou: assim como Cristo amou com coração de homem, vocês são chamados a amar com o coração de Cristo. Sem a vida interior não é possível nem mesmo a vida espiritual, porque Deus nos fala exatamente ali, no coração. Papa Leão XIV os encorajou a invocar com frequência o Espírito Santo, pois através da terceira pessoa da Santíssima Trindade é possível ter um coração dócil, capaz de acolher a presença de Deus e de ter a atenção voltada ao próximo. Uma experiência muito forte é renovar o discernimento, o chamado, naquilo que Deus nos confia. Muito emocionante, uma espiritualidade profunda. E o Papa Leão, na sua colocação, ele falava sobre o discernimento, como é importante ouvir a voz de Deus. Já no Jubileu dos Bispos, o Papa também se reuniu no Vaticano com cerca de 300 membros do episcopado provenientes de diversas nacionalidades. Apprezzo e ammiro il vostro impegno. Aprecio e admiro o vosso empenho em vir como peregrinos a Roma. Cada um de vós, como eu, antes de ser pastor, é ovelha do rebanho do Senhor. E assim também nós, de fato, somos os primeiros a ser convidados a atravessar a Porta Santa, símbolo de Cristo Salvador. Leão XIV destacou que o bispo é o símbolo visível da unidade da Igreja que lhe foi confiada.
guiado pelo Espírito Santo em fé, esperança e caridade. Ele ressaltou que a prudência pastoral deve orientar suas decisões no governo e nas relações com os fiéis. Sobre a pobreza evangélica, afirmou que o bispo deve viver de forma simples, sóbria e generosa, adequada às condições do seu povo. Os bispos e sacerdotes participaram também de catequeses em igrejas de Roma, divididos por idioma. O grupo de língua portuguesa se reuniu na Basílica Santa Andrea della Valle. Momento bonito da vida do ministério ordenado, onde eu estou aqui para fazer uma catequese para os padres sobre a questão da esperança, né? Sobre o presbítero como testemunha da esperança. O presbítero precisa ser essa grande testemunha da esperança que nasce da fé, da esperança que nasce da certeza de que o Senhor está ressuscitado, vivo, caminha conosco, é uma presença no meio de nós, nos assiste, nos conduz. Essa é a grande esperança que deve mover a vida do presbítero e que deve mover a vida de cada um de nós. E para fechar os eventos jubilares deste mês, foi realizado o Jubileu dos Sacerdotes. Entre as atividades, a peregrinação à Porta Santa das Basílicas Papais e o encontro do Papa Leão com os sacerdotes no Auditorium Conciliazione, localizado próximo à Basílica Vaticana. Nós somos chamados a renovar a nossa esperança, afinal, somos peregrinos da esperança. Estar aqui em Roma é momento de, renovando a nossa esperança, renovar também o nosso sacerdócio a serviço dos irmãos e irmãs. Eu digo sempre que o jubileu é sempre um tempo de graça na vida nossa e na vida da igreja. Maravilha. Padre Edson, no discurso aí aos seminaristas, né, o Papa Leão ele enfatizou que eles têm essa necessidade de trabalhar a interioridade, a afetividade, isso mesmo depois de serem ordenados, para que tenham o perfume de Cristo. Certo, isso nos recorda as dimensões, né, da formação. Então nós temos a dimensão espiritual, isso está bem vinculado à dimensão humana, totalmente necessária também, porque nós devemos olhar, né, para os fiéis, além do olhar da espiritualidade, também com o olhar humano. E quando nós crescemos na nossa interioridade, no nosso se colocar na presença de Deus, os seminaristas começarem a viver essa realidade também, com certeza ele terá um olhar mais integral, mais inteiro para a realidade das pessoas e não olhará assim de maneira apenas fragmentada, o que não é positivo para ninguém, né? E o Papa Leão, ele frisou muito essa questão da maturidade humana, né? Diante dos riscos aí do narcisismo, do isolamento, do seminarista e também falando para os sacerdotes de trabalhar essa maturidade humana para que eles estejam a serviço do povo da maneira mais correta, não é, Padre? Isso, e uma realidade atual que contribui muito para esse crescimento do narcisismo em si são as realidades das redes sociais ali, né? Então você alimenta muito o seu ego, enquanto o sacerdote ele é convidado a ser um outro Cristo, né? A expressar Cristo para as pessoas. Quando eu me coloco acima de Cristo, então eu quero aparecer e Cristo fica escondido. E na verdade deve ser o contrário, né? Que Cristo apareça e eu, né, nós, os sacerdotes e os seminaristas que se preparam para isso também, que diminuam, tá bom? Então, crescer em maturidade é se colocar diante da tutela, dos cuidados de Jesus, que nos chamou, nos vocacionou e é Ele que tem que aparecer. Padre, como o senhor trabalha isso? Como que é isso para o senhor? O senhor é um padre, né, daqui da Canção Nova, está diretamente ligado aos meios de comunicação. Como o senhor trabalha isso no seu sacerdócio? Primeiramente, ter uma atitude de total humildade, né? Talvez até quando nós olhamos para nós mesmos nesse sentimento de humildade e nos sentimos inadequados para aquilo, então sabemos que contamos com a graça de Deus e que estamos a serviço de uma missão que nos supera, uma missão que me supera, tanto o sacerdócio, até mesmo o carisma Canção Nova em si, e nós estamos a serviço. Então, a missão, a vocação é sempre se colocar a serviço. Eu acho que esse é um ponto que cuida, né? Cuida deste mal do século que vivemos, que é o mal do narcisismo. É o
Desafio muito grande, né? Para nós comunicadores, não somente os sacerdotes, mas as pessoas que estão diretamente ligadas com a evangelização, é uma linha tênue de você saber diferenciar até onde eu estou me mostrando ou eu estou mostrando Cristo, não é, padre? É um desafio hoje. É um desafio e também, Catarina, uma outra realidade que nós vemos para aqueles que acompanham também é de idealizar, né? Então, vêm figuras ideais, esses fenômenos dos influencers, né? Tanto no mundo secular, mas também no mundo religioso, no mundo católico. Então, ali nós vemos um fragmento, né? Uma parte da pessoa, uma parte positiva que é apresentada e nós ficamos, às vezes, só com essa parte e esquecemos que é gente. Isso aí, padre. Gente, junho foi um mês intenso de jubileus. Um deles foi dedicado aos movimentos eclesiais e novas comunidades. O Papa Leão XIV presidiu a missa de encerramento na festa de Pentecostes. 80 mil pessoas estiveram presentes na Praça São Pedro e em seus arredores. Na homilia, Leão XIV afirmou que o Espírito abre as fronteiras, principalmente dentro de nós. É o dom que desvela a nossa vida para o amor. E essa presença do Senhor desfaz a nossa dureza, o nosso fechamento, o egoísmo, os medos que nos bloqueiam e o narcisismo que faz-nos rodar apenas em torno de nós mesmos. O Espírito Santo vem para desafiar em nós o risco de uma vida que se atrofia, sugada pelo individualismo. No jubileu dedicado às novas comunidades e associações, a Canção Nova esteve presente e participou ativamente da celebração, no ofertório levado até o Pontífice e também no Batiamano, saudação ao Papa que alguns representantes de comunidades puderam vivenciar. A graça que eu tive de cumprimentar o Santo Padre, o Papa Leão XIV, antes da celebração da missa de Pentecostes, eu não fui só em meu nome, falei da Canção Nova para ele, né? Ele abençoou a Canção Nova e agradeceu o serviço que nós prestamos para a igreja. Para mim foi uma grande alegria estar ali, representar a nossa comunidade, a comunidade de Roma, juntamente com o Padre Wagner Ferreira, o nosso presidente. E para mim ter sido escolhida pelo dicastério para evangelização responsável pelos eventos do ano jubilar para levar as ofertas até o Santo Padre, nesta celebração foi emocionante, um momento marcante, o qual pude representar a comunidade Canção Nova, a qual faço parte há 10 anos. No sábado, primeiro dia do Jubileu dos Movimentos, os participantes viveram a experiência jubilar de passar pela Porta Santa. Mais de 70 mil peregrinos provenientes de mais de 100 países do mundo vieram para Roma para o Jubileu. À noite foi realizada a Vigília de Pentecostes, conduzida pelo Papa Leão XIV. Se não nos movermos mais como predadores, mas como peregrinos, a terra descansará. A justiça prevalecerá, os pobres se alegrarão e a paz voltará. Não mais cada um por si, mas harmonizando os nossos passos com os passos dos outros. Não consumindo o mundo com voracidade, mas cultivando e cuidando dele, como nos ensina a encíclica Laudato Si. Padre, nós podemos dizer que para a Canção Nova, este foi o nosso jubileu, né? E que alegria poder ver ali o nosso carisma que está a serviço da igreja na Praça de São Pedro, em comunhão com o Papa e com toda a igreja também. Isso mesmo. Quando falamos da esperança teologal, ela nos vincula diretamente a Deus que nos sustenta neste mundo. E a Canção Nova, constantemente, em toda a sua programação, em sua existência enquanto comunidade também, mas enquanto sistema de comunicação, promove essa retomada da esperança teologal. Porque neste mundo nós caminhamos também com muitas pequenas esperanças, né? Esperamos no emprego, esperamos no relacionamento, mas são esperanças que não nos dão sustento. Quem sustenta é a esperança teologal, né? Que nos vincula diretamente a Deus. E neste jubileu que estamos vivendo, Peregrinos de Esperança, eu penso que nós, enquanto Canção Nova, constantemente recordamos essa realidade para as pessoas e é uma realidade muito bela, né?
Pois é, e mesmo quem não pôde ir a Roma também acompanhou o Jubileu das Novas Comunidades aqui no Brasil. Em São Paulo, representantes de organizações e novas comunidades se reuniram na Catedral Metropolitana de São Paulo para celebrar os carismas presentes na igreja. A concentração aconteceu no pátio do colégio, região central da capital paulista. Presente no encontro, a comunidade católica Shalom falou sobre seu trabalho na arquidiocese. A gente trabalha para fazer eventos, grupos de oração, várias movimentações para que os jovens encontrem um espaço onde eles possam ter um encontro pessoal com Deus. As organizações de novas comunidades marcaram presença levando bandeiras e cartazes. Os fundadores da Missão Belém também participaram da peregrinação. O sofrimento do povo de rua, Deus nos chamou a evangelizar este povo sofrido para resgatá-lo em todos os sentidos. Reunir tantas pessoas, tantos carismas juntos nessa vigília de Pentecostes, acho que isso é um sinal muito forte também aqui da nossa igreja de São Paulo. Após um momento de oração, o arcebispo metropolitano de São Paulo conduziu a procissão até a Catedral da Sé, onde aconteceu o rito do ano jubilar, seguido da missa solene da vigília de Pentecostes. Em sua homilia, o cardeal Odilo Scherer refletiu sobre o evangelho de São João e ressaltou a força do Espírito Santo na vivência dos movimentos e associações da igreja. Representando a comunidade Canção Nova, a missionária Maria Luísa Souza destacou o carisma da instituição. Para mim, como missionária, é uma experiência de pedir a Deus a graça de ser fiel ao carisma que Ele confiou a mim. O carisma que é promover o encontro pessoal das pessoas com Jesus Cristo e prepará-los para a segunda vinda do Senhor. O arcebispo de São Paulo manifestou sua alegria em ver a Catedral da Sé repleta de peregrinos. Muitos carismas, muitos dons do Espírito Santo estão presentes na igreja e também nesses grupos, nessas organizações do laicato. Vamos agora para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para mostrar como foi o Jubileu das Famílias. E tem ainda o quadro Palavra de Esperança. Não sai daí. Estamos de volta e agora a gente recorda como foi o Jubileu das Famílias. Entre as atividades, momentos de cultura, diversão e muita espiritualidade. No Jubileu das Famílias, o Diálogos com a Cidade foi realizado em vários lugares de Roma. Atividades culturais e musicais para todas as idades e, lógico, momentos de espiritualidade. Não faltaram brincadeiras para os pequenos. Luísa conta que se divertiu bastante. Muito legal, tô gostando muito, rezando, cantando, brincando. Seus pais falaram da importância de serem exemplos de esperança para os filhos e para o mundo. No nosso coração vem essa missão de ser testemunhas da esperança, primeiro no nosso lar, não é? Para os nossos filhos, para as pessoas que a gente vai tendo contato, no trabalho, na escola, em todos os afazeres. É mostrar que apesar de tudo que a gente está vendo de ruim, existe esperança, porque Cristo está lá na frente e nos chama. Estamos nadando contra a maré, porque o belo não é mais belo, o certo não é mais certo. E essa luta de mostrar às crianças que existe o belo. E o belo muitas vezes não é esse que o mundo nos mostra. Que existe aquilo que é sagrado, aquilo que deve ser respeitado. Ainda no sábado, nos Jardins Vaticanos, foi realizada a oração do terço na conclusão do mês mariano. Uma procissão luminosa saindo da igreja de Santo Estevão até a gruta de Lourdes foi realizada. Ao final, no momento oracional, houve a vigília de oração. Leão XIV falou do significado deste momento. De acordo com o Papa, é um gesto de fé, do qual, de forma simples e devota, nos reunimos sob o manto materno de Maria. Além disso, evoca alguns aspectos importantes do Jubileu das Famílias. O louvor, o caminho, a esperança e, sobretudo, a fé meditada e manifestada em conjunto. Padre, Filho, Espírito Santo.
Este jubileu reuniu famílias de várias partes do mundo em Roma. A Santa Missa de encerramento foi presidida pelo Papa Leão XIV, que deixou uma mensagem forte de unidade nas famílias. Famílias de várias partes do mundo na Praça São Pedro. Na missa de encerramento do jubileu foram as crianças que deram um colorido especial. Foi do Papa Móvel que Leão XIV saudou as famílias e foi acolhido com acenos e muitos aplausos. Em sua homilia, refletiu a oração de Jesus na última ceia, em que pede ao Pai para que todos sejamos um só. Essa oração do Senhor dá sentido pleno aos momentos luminosos do nosso querer bem aos outros, como pais, avós, filhos e filhas. E é isso que queremos anunciar ao mundo. Estamos aqui para sermos um. Como o Senhor nos quer um, nas nossas famílias e onde quer que vivamos, trabalhemos e estudemos, diferentes, mas um, muitos, mas um, sempre em todas as circunstâncias e em todas as etapas da vida. Papa Leão recordou beatificações e canonizações de casais nas últimas décadas e citou Luiz e Zélia Martin, pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, os beatos Luiz e Maria Beltrame Quattrochi, cuja vida familiar transcorreu em Roma no século passado, e da família polaca Uma, pais e filhos unidos no amor e no martírio. Se trata de um sinal que faz pensar, pois a Igreja, apresentando-os como testemunhas exemplares dos cônjuges, diz-nos realmente que o mundo de hoje precisa da aliança conjugal para conhecer e acolher o amor de Deus e superar com a sua força que une e reconcilia as forças que desagregam as relações e as sociedades. Com isso, afirmou que o casamento não é um ideal, mas a regra do verdadeiro amor entre o homem e a mulher. Amor total, fiel, fecundo, e encorajou os pais a serem exemplos de coerência para os filhos, comportando como desejam que eles se comportem, educando-os para a liberdade através da obediência. E aos filhos pediu que sejam gratos aos pais. Disse que dizer obrigado pelo dom da vida e pelos dons que se recebe todos os dias é a primeira forma de honrar o pai e a mãe. Por fim, queridos avós e idosos, recomendo que cuideis daqueles que amais, com sabedoria e compaixão, com a humildade e a paciência que os anos ensinam. No sábado, a celebração deste amor e unidade foram expressados nas atividades do Jubileu, um evento pensado em cada membro que compõe a família, sejam estes adultos, adolescentes, crianças, sem esquecer dos idosos e para os queridos avós. Agora nós somos avós, temos uma neta que é uma alegria para nós e ao mesmo tempo olhar e participar aqui também dessa grande família, que também não só são casais, mas também tem muitos avós aqui presentes. É uma alegria muito grande, porque o testemunho que podemos deixar para hoje a nossa neta Miriam, é porque quanto mais formos família e famílias de Deus, mais e mais é essa herança, esse testemunho e também o exemplo de que vale a pena ser família. Que festa bonita, né, padre? E esse jubileu especial reuniu famílias do mundo inteiro para celebrar a fé junto com o Papa. Foi um momento importante para reafirmar o papel da família na construção da sociedade, né? Isso mesmo. E em relação à família, nós podemos pensá-la como uma micro-sociedade. Então, se ali nós somos preparados para viver a unidade, para viver o amor, o perdão, também na sociedade como um todo, nós viveremos essa realidade, porque ali é a célula-mãe. E o Papa Leão, ele trouxe exemplos de casais que foram canonizados para mostrar isso às famílias, né? Que as famílias podem dar esse testemunho cristão em meio à nossa sociedade hoje. Isso é muito interessante porque até então, né, nas nossas casas, ali quando temos imagens dos santos, então quase todas essas imagens de santos são de santos de vida religiosa, de alguma congregação, né, seja alguma freira, algum monge ou bispo e tal. E esta virada para mostrar que ao longo dos séculos existiram também famílias santas, por mais que elas não estejam ali nos altares. Então você
que acompanha esse programa agora deve pensar assim, né? Então, é possível ser santo em família. Então, é muito bonito apresentar essa realidade, porque a vocação à santidade é para todos nós. E o Papa Leão, a gente sabe quantas realidades hoje ameaçam a solidez das famílias, né? Muitas marcadas pela divisão, isolamento entre seus membros, muitos pais perdidos porque não sabem dar limites aos seus filhos. E o Papa Leão, ele trouxe aqui essa chamada para os pais, né? Ele pede coerência dos pais e a educação para a liberdade através da obediência. É um desafio. Isso, quando se fala de liberdade é sempre assim, um pouco desafiante, de fato, mas nós devemos pensar na liberdade responsável e como que os pais se comportam neste ponto em relação aos filhos. Quando se fala de liberdade, não significa que o pai deve deixar o filho fazer tudo, entendeu? Deve ensinar os limites, até porque ali é o pai que educa, são os pais que educam, eles que põem os limites. Olha, isso aqui está correto, isso aqui não está correto, isso aqui pode ser feito ou deve ser feito, isso aqui não deve ser feito. Então, a liberdade responsável passa também pelas ideias de limites, tá bom? Então, a família precisa aprender a impor limites aos filhos. Isso, por exemplo, podemos colocar aqui as redes sociais. Então, tem horário para começar, horário para terminar, tem um tempinho só definido para utilizar, entendeu? Não é assim, fazer tudo, né? Liberdade. Do jeito que quer, não é isso não. Padre, e falando em família, a gente não tem como não recordar da Amoris Laetitia, né? Ali o Papa Francisco, ele fala muito sobre isso, que não existe a família perfeita, mas nem por isso nós devemos desanimar. É um bom norte também para as nossas famílias, né? Nossa, e isso nós nos deparamos no dia a dia, né? Então, na família, se nós não vivemos constantemente a experiência de perdoar, né? De pedir, mas também de oferecer perdão, como que nós ofereceremos perdão depois na sociedade? Eu disse que a família é como uma micro-sociedade, agora imagina no macro, né? No todo. Ali, se eu não perdoo em casa, como que eu vou perdoar depois no trabalho, no dia a dia? Então, temos muito a aprender e a crescer também nos relacionamentos de casa, ali dentro de casa, familiar. Isso que o senhor falou sobre a paz, né, a união, o perdão, o Papa Leão falou muito sobre isso também, que nós devemos ser esse sinal de paz. Isso. E como hoje isso é necessário, né? Como essa paz hoje se faz necessária, a gente vê no aspecto mundial, mas também no aspecto das nossas famílias, né? Das nossas famílias que emana essa paz também para a sociedade. Isso, eu penso assim que a paz um pouco mais do que um discurso apenas, mas como gestos concretos. Então, como, por exemplo, eu posso estar ali na família, falar de paz, mas estar em constantes conflitos ali, né? Tanto o esposo com a esposa, ou com os filhos também, mas no sentido de colocar, de fato, em prática, porque o mundo necessita disso, né? Sobretudo nesse contexto que vivemos atualmente de guerras, né? É isso aí, vamos ser sinais de paz em nossas famílias. Bom, gente, outro jubileu temático deste mês de junho foi dedicado aos governantes. Representantes de autoridades políticas brasileiras participaram deste evento em Roma e viveram a experiência jubilar de passar pela Porta Santa. Na procissão de Corpus Christi, o Papa Leão XIV caminhou entre os fiéis, saindo da Basílica de São João de Latrão até a Basílica de Santa Maria Maior. Uma multidão o acompanhou com velas, cantos e orações. É o sucessor de Pedro, apontando a todos aquele que é a nossa salvação, Jesus. Ao final, Leão deu a bênção com o Santíssimo Sacramento. Antes da procissão de Corpus Christi, o Papa celebrou a missa da solenidade do Corpo de Cristo e conclusão do Jubileu dos Governantes com a presença de parlamentares de várias partes do mundo. Na homilia, destacou que Cristo é a resposta de Deus à fome do homem, pois seu corpo é o pão da vida eterna. Quando nos alimentamos de Jesus, pão vivo e verdadeiro, vivemos por ele. Oferecendo-se totalmente o crucificado, ressuscitado, entrega-se a nós, que assim descobramos que fomos feitos para nos alimentarmos de Deus. Aos governantes, o Papa afirmou que uma boa ação política pode oferecer um serviço eficaz à harmonia e à paz, tanto em nível social quanto no âmbito internacional.
Deus certamente fez acontecer a sua graça no coração desses irmãos e irmãs parlamentares que estiveram aqui, sem contar, né, a graça de termos também esse contato com o Santo Padre, o Papa Leão XIV. E a Canção Nova, ela sempre cultivou essa relação institucional. É uma emoção muito grande, é uma responsabilidade grande, porque a gente sabe quantas pessoas gostariam de estar aqui e não podem. Então a gente se sente representando todos os católicos que gostariam de poder estar aqui nesse momento. Fico muito honrado, muito feliz de ver esse momento tão importante. Uma viagem que certamente será um engrandecimento para mim, para minha esposa, para todos nós em relação à nossa fé, um aprofundamento, mas também representando o Brasil. Na oração do Ângelus, o Santo Padre continuou a reflexão sobre a Eucaristia e mais uma vez pediu a paz. Cada membro da comunidade internacional tem uma responsabilidade moral: deter a tragédia da guerra antes que ela se torne um precipício irreparável. Não existe conflitos distantes quando a dignidade humana está em jogo. O Papa alertou ainda que a guerra não resolve os problemas, mas os amplifica e produz feridas profundas na história dos povos, que levam gerações para cicatrizar. Nenhuma vitória armada poderá compensar a dor das mães, o medo das crianças, o futuro roubado. Que a diplomacia faça silenciar as armas, que as nações moldem seu futuro com obras de paz, não com violência e conflitos sangrentos. Padre, tem gente que torce o nariz quando se fala em governantes, políticas, mas a própria igreja nos orienta, né, que nós devemos rezar pelos nossos governantes, afinal eles tomam decisões que impactam diretamente a nossa vida, não é? Inclusive nós rezamos por ocasião das adorações, né? Ali quando canta o tão sublime, nós rezamos pelos governantes, né? O ser humano é um ser político, né? Nós estamos na polis aqui. Essa experiência de torcer ali o nariz, né? Talvez pelos maus governantes, né? Que se deixam levar pela corrupção, mas devemos entender que a corrupção não é algo só da política, né? E as nossas pequenas corrupções também humanas, as corrupções do pecado também. Então, assim, Deus, ele nos conhece como pecadores, mas o pecador quer mudar de vida constantemente, né? Agora, quando nós decidimos permanecer ali no erro, aí isso já é corrupção também. Então, a corrupção, às vezes, passa pela nossa experiência de concupiscência, mas não deve fazer com que percamos a esperança, ainda mais neste ano jubilar, somos peregrinos de esperança, isso também passa pela política, pelos governantes. Pois é, e falando de peregrinos de esperança, agora a gente fala ainda mais sobre esperança. Como dizia o nosso saudoso Papa Francisco, na bula do Ano Santo, no coração de cada pessoa encontra-se a esperança como desejo e expectativa pelo bem, apesar de não saber o que trará consigo o amanhã. Mas diante das dificuldades, é preciso que a gente se questione em quem a gente tem colocado nossa esperança. Essa reflexão, quem traz para nós é o Padre Adriano Zandoná, no quadro Palavra de Esperança. Neste ano, a Igreja nos convida, no Jubileu da Esperança, a alicerçarmos a nossa esperança em Deus, a fundamentarmos a nossa esperança em Deus, ela que nos dá sustento diante das dificuldades. Sempre quando reflito sobre a esperança, eu me recordo da carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz que a fé é o fundamento da esperança. O que é o fundamento, a fundação, o alicerce? É o que sustenta uma casa. Então a nossa esperança, para ela ser forte, ela tem que estar alicerçada na fé em Deus. Por que nós esperamos? Por que nós esperançamos? Não é porque nós sejamos ingênuos ou simplesmente sejamos otimistas, não. Nós temos esperança porque a nossa fé está em Deus e nós sabemos que a nossa vida está nas mãos dEle, que o nosso futuro está nas mãos dEle, que quando as coisas saem do nosso controle, elas não saem do controle de Deus, porque Ele é bom, Ele nos ama e Ele é poderoso. Então a fé, filho, filha, é o alicerce, o fundamento da esperança. Então, cultive essa esperança no seu coração, que tem como alicerce a fé em Deus, porque Ele não falha, Ele não se atrasa, Ele cuida de você e de mim. Alicercemos nossa fé nele e cultivemos a esperança diante das dificuldades da vida. Quando as coisas não saírem de acordo com o que você deseja, não desanime,
calma, tenha esperança. Deus vai tirar um bem maior de tudo e no final tudo vai dar certo. Que desça sobre você a bênção do Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E é com esta palavra de ânimo e esperança que a gente encerra este bloco. Vamos para um breve intervalo e já já estamos de volta. Estamos de volta com o nosso programa especial do Ano Jubilar e continuamos nosso bate-papo com o Padre Edson, da comunidade Canção Nova. Padre, o senhor lembra onde o senhor estava no último jubileu ordinário, lá no ano 2000? Teve alguma experiência que lhe marcou? Olha, o que eu me recordo é que nesse período do ano 2000, eu estava vivendo a experiência do chamado, né, chamado vocacional, chamado ao sacerdócio, né? Por mais que não me recorde de ser ali bem no período mesmo do jubileu, mas foi nesse movimento ali dos anos 2000, que a gente tinha um monte de medo também, que eu vivi a experiência também de me colocar inteiramente na vontade de Deus. Deus já o estava chamando. Como já, foi esse... Foi um pouco antes, foi no ano de 97, começou esse desejo, né, de aproximação, também de experiências ali no grupo de oração. Eu lembro que já tinha a TV Canção Nova ali, 98 mais ou menos, de acompanhar as santas missas e de olhar ali para as figuras sacerdotais e me imaginar ali, nossa, eu quero ser padre daquele jeito ali. Então, que interessante, né? E estava ali também nas luzes de um jubileu. E agora como padre, como é viver esse jubileu ordinário como sacerdote? Nesse jubileu, marca-me a virtude da esperança. Falávamos há pouco deste vínculo, né, do coração com o coração de Deus, e foi algo que o Papa Leão falou também quando falava da formação dos seminaristas. Então, a dinâmica da esperança nos coloca sempre em atitude de prontidão, como peregrinos, a caminho, em melhoramento também. Então, isso penso que me marca profundamente neste tempo, né, como padre. E a gente sempre fala aqui no programa, mas é bom refrescar na memória das pessoas o sentido do ano jubilar. O que tem de especial nesse ano, nesse tempo de graça que ocorre a cada 25 anos? Falando aí do jubileu ordinário na igreja. Quando falamos, né, a palavra júbilo, né, o que vem primeiramente à nossa mente, né? Então, é tempo de nos alegrarmos também com as graças que nos são oferecidas e de graça, como é tudo, né, quando falamos de Deus, né? Até quando falamos de crescer em oração, nós necessitamos da graça de Deus. Quando falamos de fidelidade, também nós precisamos da graça de Deus, né? Falando, dai-me a graça da fidelidade, nós pedimos a Deus também. Também, para o caminho de santidade, nós precisamos desse auxílio do alto. E para lucrar, né, as indulgências desse tempo, tudo aquilo que nós vivemos nos coloca em santidade. Então, nós precisamos confessar os pecados, viver ali, a participar da Eucaristia, rezar pelas intenções do Santo Padre, o Papa, e nos encaminha sempre para o alto. Buscar também aí nas dioceses, né? Quais são as iniciativas nas dioceses, momentos de oração. Os diversos jubileus que são oferecidos, não é isso? Exatamente. Bom, e neste Ano Santo, muitos peregrinos continuam chegando em Roma para viver uma experiência profunda de espiritualidade, ao atravessar a Porta Santa. Mas algumas pessoas tiveram a oportunidade não apenas de participar como peregrinos, mas também como voluntários nos eventos do Ano Santo. Nossa equipe encontrou uma voluntária brasileira. Vamos conferir. Morte do Papa Francisco, conclave e escolha de um novo pontífice. Mesmo em meio a estes acontecimentos, alguns eventos jubilares e as peregrinações às Portas Santas continuaram. A jovem de 18 anos é natural de Primavera do Leste, no Mato Grosso, e conta sobre a oportunidade de ser uma voluntária neste Ano Santo. Bom, eu tenho um projeto social, o Oratório Raio de Sol, e a partir
do reconhecimento e das conquistas com esse projeto, eu tive a oportunidade das Pontifícias Obras Missionárias me proporcionar de estar aqui hoje. Então foi um convite deles de estar aqui no voluntariado dessa nova experiência com outras pessoas, culturas e línguas. Desde que chegou a Roma em abril, Ana ajudou em vários eventos jubilares como voluntária. Além disso, viveu a emoção do conclave e a eleição de Leão XIV, uma jovem de coração missionário que bate de maneira especial pelo projeto criado por ela mesma em sua cidade natal. Eu participava de uma comunidade muito carente na minha cidade, entregando cesta básica com as irmãs ursulinas. E uma delas me chamava de raio de sol. E ela falava que eu tinha muita oportunidade de crescer e ajudar as pessoas. Utilizei o método de Dom Bosco, que era o oratório, de estar em comunidade com as crianças, e o raio de sol, que era como ela me chamava. Para quem, assim como Ana, deseja viver a experiência de ser um voluntário no jubileu, Dom Rino Fisichella, responsável pelo ano jubilar, explica. Para quem deseja ser voluntário no jubileu, é necessário acessar a página da internet ou também no aplicativo, onde haverá uma indicação particular. E Ana tem clareza sobre o que levará no coração após este tempo de voluntariado. Eu levo muito amor, muito carinho por tudo isso. Foi uma experiência, está sendo única na minha vida e das pessoas que estão me acompanhando aqui. É muito gratificante tudo isso. De Roma, vamos agora para Sergipe. Em Aracaju, a Arquidiocese celebrou no final de maio uma Santa Missa no maior complexo penitenciário do estado. A celebração fez parte das atividades do ano jubilar. Organizada pela Pastoral Carcerária da Arquidiocese, a celebração mudou a rotina de parte dos internos do presídio. Um momento de fé e esperança levado a pessoas privadas de liberdade. Que Deus faça com que a gente tenha cada vez mais energia para continuarmos os nossos trabalhos junto aos encarcerados aqui de Sergipe. Entre torres de vigilância, grades e muros altos, a mensagem deixada durante a missa reforçou o convite à conversão e ao reencontro íntimo com Deus. Nós criamos o grupo católico aqui do Copecan e também contribuímos com o trabalho da pastoral no dia a dia. Inclusive, no nosso dia a dia a gente acompanha a Canção Nova, particularmente às 18 horas, no texto das 18 horas. A fé católica é presente muito, não somente dentro de nós, como dentro deste ambiente. Ser sinal concreto da misericórdia divina. Esta é uma das propostas do ano jubilar. Momento de reflexão, compaixão e principalmente de acolhimento. Elas precisam de futuro, de esperança, de amanhã. E um lugar em que o hoje precisa ter força, coragem. É um papel importantíssimo na ressocialização do interno. E a gente acredita nisso, O importante é a gente acreditar e dar esse espaço para que as coisas aconteçam. Ao final da missa, o cantor católico Johnny Mendes realizou uma apresentação musical para todos os participantes. Deseja te encontrar. Que trabalho bonito e necessário, padre? Este de ser sinal da misericórdia para os encarcerados, pessoas que cometeram erros, precisam arcar com as suas consequências, das suas escolhas, mas nem por isso estão privados da misericórdia de Deus, Isso, a vida da pessoa não termina no erro, então a misericórdia é sempre esse oferecer, uma segunda chance, e todos são merecedores dessa segunda chance, primeiramente de Deus, mas também nós, quando oferecemos perdão a quem fez algo de ruim para cada um de nós, oferecemos também essa segunda chance totalmente necessária, porque também nós recebemos constantemente uma segunda chance, não é assim? Com certeza, quem não precisa do perdão de Deus, Eu achei muito interessante o gesto do nosso saudoso Papa Francisco, ele que na abertura do Ano Santo, além das 4 basílicas papais, das portas santas dessas basílicas, o Papa Francisco abriu uma porta santa exclusiva em uma penitenciária de Roma. Um grande sinal para nós, Isso, para mostrar que o amor de Deus, ele é
extensivo, né? Ele se expande e é significativo, né? Um lugar que deveria ser fechado, ali ele coloca ali a porta da misericórdia para que aqueles que ali estão também vivam essa experiência tão genuína e tão bela. E agora a gente fala de juventude. Na cidade paulista de Taubaté, a Catedral de São Francisco das Chagas reuniu em maio centenas de jovens para celebrar o Jubileu da Juventude. Participantes de quase 50 paróquias da Diocese vivenciaram um dia de espiritualidade com música, partilha e adoração. Catedral São Francisco das Chagas, pequena para tanta gente. 49 paróquias reunidas em uma só, prova de que no coração da fé na diocese sempre cabe mais alguma comunidade. E hoje chegar aqui, encontrar essa catedral como se fosse a missa já lotada, cheia de jovens, todos aqueles vindo aqui sedentos por Deus, deu um sentimento de esperança de que ainda não está perdido, sabe? Que a gente pode vir aqui, acender nossa chama e ir lá para fora e incendiar todo mundo que está lá fora e ainda não conhece esse amor de Jesus. É muito gratificante para a gente poder acolher, poder ajudar, né? Trazer eles para Deus. Juventude aberta para as graças deste ano jubilar. 11 cidades mobilizadas para esta experiência. São 49 paróquias, então graças a Deus, alegra muito o nosso coração. É um consolo de Deus dizendo para nós, vale a pena, continua e faz ainda melhor. É muito legal ver que muita gente deixou a família em casa para estar presente aqui, para buscar a Eucaristia, para buscar Deus, buscar Nossa Senhora e buscar uma juventude santa. Em tempos tecnológicos, a juventude da Diocese de Taubaté provou que a conexão por aqui se dá de maneira diferente, pela proximidade. O toque na tela de um celular foi substituído pelo abraço. E os momentos de oração aqui vividos surgiram da confirmação do amor do Cristo ressuscitado, que vive e reina na vida de cada jovem. Os jovens devem receber sempre uma boa catequese, as crianças uma boa catequese, para que depois sejam adultos bem preparados, a fim de viverem firmemente a sua fé e também darem testemunho de Jesus Cristo. A esperança nossa é que eles sejam também testemunhas da fé. Ninguém se decepciona por entregar a vida para Jesus. Ele é a nossa alegria, Ele está vivo e Ele é que nos chama e nos impulsiona a entregar a vida. Vale a pena, vale a vida. Que bonito, né, padre? Ver a juventude assim ocupando o lugar que é próprio do jovem dentro da igreja. E por falar nessa temática de juventude, a gente lembra que um dos sinais de misericórdia que o Papa Francisco escreveu na bula do Ano Santo foi ter um olhar de esperança, uma visão cheia de entusiasmo pela vida. Como então, o padre, ajudar os jovens a ter esse olhar de esperança, a ter esse entusiasmo? A gente sabe aí que muitos não têm essa perspectiva de futuro. É bonito que o jovem, ele vive de desafios, né? Bons desafios. Sabemos que na atualidade nós vemos assim, falar, né? Vemos ali reportagens de jovens que estão vivendo experiências de ansiedade, experiências de depressão também, mas nós devemos mostrar, né, o caminho inverso, que é o caminho da esperança, que é o caminho em Cristo, que é aquilo que é próprio do jovem, que é o entusiasmo, a realidade que vimos, né, acabamos de ver nessa matéria, tantos jovens ali reunidos para fazer a vontade de Deus. Então, se colocar na vontade de Deus é sempre o melhor caminho, vai tirar você da ansiedade, de todas as outras realidades que não farão bem para a sua vida e para a sociedade. E a queda nas taxas de natalidade, né, um reflexo dessa falta de esperança dos jovens. E a bula do Ano Santo, eu cito mais uma vez aqui, ressalta essa urgência do apoio tanto da igreja quanto da sociedade, de apoiar esses jovens casais que querem ter filhos e que isso se torna um grande desafio, né? Como o Papa Francisco escreveu, é uma questão de esperança, depende de esperança e gera esperança também. E gera esperança. Então, nós somos assolados constantemente por muitas
ideologias, né? Ideologias que constantemente estão dizendo para você não ter filho, para controlar a quantidade de filhos e tal, de incentivo também a leis favoráveis ao aborto. São realidades que assolam constantemente o mundo do jovem, não apenas nas redes sociais, mas também nas universidades. Ali estão presentes essas ideologias e nós, como igreja, devemos anunciar o contrário, né? Porque nós anunciamos a vida, então nas nossas palavras, junto com a família ali, devemos testemunhar aquilo que a igreja diz, aquilo que está nas Sagradas Escrituras, né? Porque a família é santuário da vida. E é importante a gente lembrar, né, Padre, que isso não significa ter essa abertura à vida, não significa ter um número ilimitado de filhos, mas a própria igreja orienta sobre a maternidade, a paternidade responsável, dentro daquilo que o casal consegue, mas o que tem um outro extremo do lado das ideologias, como o senhor falou, é esse medo excessivo dos jovens de ter filhos, às vezes por questão nenhuma, mas simplesmente um medo, né? Simplesmente medo, e vemos em alguns países que eles não conseguem reverter, né, esse controle excessivo da natalidade, nem mesmo com programas de incentivo do governo. Então entrou tanto na cabeça de alguns, né, eu vi uma reportagem recente sobre o Japão, que nem o governo ali pagando, as pessoas estão querendo mais ter filhos, porque ficaram inculcados demais com as ideologias. Estamos indo para o final do nosso programa, mas antes de encerrar, a gente mostra a Arquidiocese de Aracaju, onde fiéis celebraram o jubileu dos movimentos marianos. A peregrinação com a imagem de Nossa Senhora Divina Pastora percorreu as ruas da capital e reuniu milhares de devotos em homenagem à padroeira de Sergipe. Uma multidão se concentrou logo cedo na igreja de Nossa Senhora da Conceição, cidade de Riachuelo. Pastorais e grupos dedicados à espiritualidade de Maria, presentes no jubileu dos movimentos marianos. A programação faz parte do Ano Santo Jubilar, proposto pelo saudoso Papa Francisco. O amor materno de Maria, a Divina Pastora, aquela que busca cada um de seus filhos para que cada um possa de novo se encorajar e, como peregrinos de esperança, viver uma vida nova. Da cidade de Riachuelo, os peregrinos caminharam 10 quilômetros até o santuário da padroeira do estado de Sergipe, na cidade de Divina Pastora. Oração, Santa Missa e muita animação. Ao final do evento, o reitor do santuário convidou todos para a tradicional peregrinação de Divina Pastora em outubro. Agradeço a todos que estiveram presentes, dos movimentos pastorais, os padres que vieram para ajudar nas confissões e na missa. E fica já o convite para outubro, a grande peregrinação, dia 18 e 19 de outubro, a grande peregrinação deste ano, com o tema Peregrinos da Esperança. Deus abençoe. Chegamos ao final do nosso programa. Padre Edson, a sua mensagem final. Muito obrigado, primeiramente, pela oportunidade de partilhar sobre esse tempo rico, sobre esse tempo, né, tão especial da igreja, né? Somos peregrinos de esperança, então que você caminhe também, sempre vinculado ao coração de Deus, que a vontade dele direcione a sua vida, a vida da sua família, tá bom? Deus abençoe você. Obrigada, Padre, mais uma vez, foi muito bom. Bom, gente, como eu gosto sempre de encerrar aqui com a mensagem do Papa, eu deixo para vocês refletirem nesta semana um trecho da homilia do Papa Leão XIV no Jubileu das Famílias sobre a unidade e o amor. O Santo Padre afirmou: estamos aqui para sermos um, como o Senhor nos quer um, nas nossas famílias e onde quer que vivamos, trabalhemos e estudemos, diferentes mais um, muitos mais um, sempre em todas as circunstâncias e em todas as etapas da vida. Uma ótima semana para você e a gente se encontra mais uma vez no próximo mês.